Todos, sejam todos muito bem-vindos. Os irmãos que estão vindo pela primeira vez, sintam-se acolhidos e esperamos que voltem mais vezes. Para dar início, nós vamos agora ler os nossos recados, pedir às pessoas, nós temos... As pessoas que trouxeram as garrafinhas com água, lembrem-se de levar no final. E lembrar de desligarem os celulares, por favor. Nós vamos ler agora aqui um convite da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, que agora fará as suas reuniões em novo endereço, que é na Avenida Campesina, número 102, Centro, que será realizado no dia 10 de março, contando com a presença de todos, seu presidente, na exposição do tema A Esclerose Múltipla e a Presença da Culpa. Informamos ainda que as reuniões periódicas ocorrerão no segundo domingo de cada mês, das 10 às 12 horas. Na oportunidade, convidamos para a palestra inaugural do Grupo Espíritas Legionários do Bem, que funcionará no mesmo endereço e será no dia 14/3, às 19h30, com a presença do coral da Associação Espírita Fraternal e do palestrante José Henrique Rubim de Carvalho, com o tema Fora da Caridade não há salvação. Contamos com a presença de todos e agradecemos desde já. Avenida Campesina, para quem não sabe, é a Avenida da Feira, aqui perto no Beira Rio. Vale a pena, que essas palestras são ótimas, esclarecem, tiram tantas dúvidas sobre as enfermidades que afetam o corpo e que muitas vezes são causadas pelos nossos pensamentos e que nós projetamos, né, na nossa matéria a enfermidade do espírito. Temos também aqui um convite para o Festival do Sorvete, que acontecerá no dia 24/2, das 15 às 17 horas, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Conselheiro, Rua Clarice Storck dos Santos, número 29. As pessoas que estiverem interessadas, é só procurar o Francisco, que ele tem os convites para vender. Nós vamos convidar a nossa irmã Andréia, que vai falar sobre a nossa escolinha. Boa noite a todos. Nós estamos aqui em nome da escolinha, convidar quem quer participar, trabalhar na escolinha. Amanhã nós teremos reunião às 15h. E é reunião administrativa, né, para traçarmos os nossos trabalhos, porque às vezes a gente pensa assim, mas a escolinha já tem tantos trabalhadores, mas nós movimentamos cerca de 170, 200 pessoas no sábado aqui na parte da tarde. Então, quantos mais trabalhadores nós tivermos, mais nós poderemos fazer. Então, estão todos convidados. Amanhã às 15 horas, aqui na Associação, reunião da evangelização. E eu quero chamar a atenção que o asilo é no domingo também. Nós mudamos a data por causa do Festival de Sorvete. Então, todos estão convidados também. O asilo sai daqui às 15h da tarde. 15h, isso. 1h45 na tarde do domingo, tá? Muito obrigada. E para irmos nos harmonizando, nós vamos convidar o nosso irmão Francisco Folha Della, que vai ler um preparo para todos nós. Boa noite. Do livro Mensagem do Dia, de Cleito Levi, pelo Espírito de Sheila. E a mensagem intitula-se Mais Adiante. A sabedoria divina estabeleceu leis que impulsionam a vida naturalmente para a harmonia. Hoje talvez haja sombra, amanhã, porém, a luz voltará. Agora é possível que a tempestade ocorra,
Depois, porém, a bonança retornará. Por ora é provável que a dor te visite, mas além, todavia, a paz te sustentará. Neste momento, é possível que a enfermidade te faça companhia. Logo mais, porém, o equilíbrio retornará. Lembra-te de que és um espírito imortal e que a saúde é teu estado natural. Tudo mais que se te apresente com ameaças perturbadora terá caráter transitório, porque é da lei de Deus que todas as criaturas se libertem do ego e cresçam para a consciência cósmica plenas de paz. Muita paz a todos. Obrigada, Francisco. Que Deus te abençoe sempre. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pelos nossos corpos saudáveis, nossas mentes também saudáveis. Que possamos, Senhor, na noite de hoje, aproveitar cada minuto do ensinamento que aqui for passado e que, na medida das nossas limitações, possamos colocá-los em práticas, pois sabemos que muito ainda temos que caminhar para alcançar a perfeição de olhar somente para o nosso irmão e esquecermos de nós. Abençoe-nos a todos, Senhor. Abençoe a nossa irmã Nancy, que fará a palavra da noite de hoje. Que ela esteja, Senhor, assessorada pelos seus mentores, iluminada por Ti, Senhor, para que possa aqui passar o resultado, o fruto dos seus estudos para todos nós. Que a sua paz nos envolva, nos abençoe agora e sempre, que assim seja. A recreação está a cargo da nossa irmã Raquel, para as crianças até 10 anos que quiserem participar. Vale a pena, tem muita brincadeira. Nós vamos convidar agora a nossa irmã Nancy Hertal, que vai falar sobre o tema O Idoso na Visão Espírita. E ela também vai ter um recado para passar para todos nós. Boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar de volta nessa tribuna nas noites de sexta-feira. Nós costumamos trabalhar sempre nas segundas-feiras, mas estar aqui na sexta é bastante gratificante. O nosso recado é o seguinte: segunda-feira próxima, que é a última do mês de fevereiro, nós não teremos nem a palestra e nem o estudo. Por quê? No final do ano, nós apresentamos uma peça de teatro e apresentamos na sexta-feira. Muitos de vocês devem tê-la visto. E chegaram inúmeros pedidos do pessoal da segunda-feira, que não pôde assistir, para que nós reprisássemos a peça de teatro. Então, nós resolvemos, todos os atores e o grupo de atores, que nós poderíamos fazer agora na segunda-feira, última de fevereiro. Se não me engano, é dia 25 de fevereiro. É a última segunda-feira. Então, quem não viu, terá uma nova oportunidade de ver a nossa peça, que foi apresentada dia 26. Dia 26 de fevereiro. Não essa agora, a outra, a última de fevereiro. E é uma coisa assim, a última segunda-feira, tá bom, gente? Nós contamos com a participação de vocês e anunciem, né? Nós precisamos de público. A gente trabalha tanto, ensaia tanto, nós queremos público para apresentar. E vale a pena realmente, tá? No trabalho da noite de hoje, nós escolhemos um tema que nós já tivemos oportunidade de falar uma outra vez. O idoso sob a ótica espírita. E o que nos inspirou para esse estudo foi um trabalho realizado por uma confrade de Ribeirão Preto, São Paulo, chamada Leda Biguete. Ela teve um trabalho publicado no jornal Verdade e Luz, justamente sobre esse tema. Então, nós nos apropriamos do estudo que ela fez e complementamos esse estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo,
O Livro dos Espíritos, O Grande Enigma de Leon Denis e também O Despertar do Espírito de Joana de Ângeles. E no início do trabalho da Leda, ela começa falando sobre o idoso. Então, quando perguntaram para ela, no Fórum Espírita, quem era o idoso, ela disse o seguinte: antes de nós definirmos o que vem a ser o idoso, nós precisamos fazer uma diferenciação entre o idoso e o velho. O idoso é um substantivo que significa um homem que já viveu muito. E velho é um adjetivo que determina aquilo que já foi muito usado, que é arcaico, que é obsoleto. Então, essa é a diferença entre velho e idoso. Idosos seremos todos nós. É uma contingência. Velho é uma escolha, é uma opção. Nós podemos ser ou não. E nós achamos bastante interessante essa colocação da Leda. Depois ela demonstra quem é o idoso. O idoso é a pessoa que sonha, que faz planos, que projeta-se para o futuro, que não tem medo de aprender coisas novas, que está aberto para esse mundo que nós vivemos hoje. E o velho, quem será? É aquele que vive do ontem, que vive no passado, das lembranças, que tem como argumento que no seu tempo era melhor. No seu tempo as festas eram melhores, no seu tempo as crianças se comportavam melhor, né? No seu tempo vivia-se melhor. E se esquecem que hoje as pessoas de mais idade vivem 70, 80, 90, 100 anos. Então, uma estatística feita pela ONU nos diz que, em 1970, o Brasil tinha 4,7 milhões de idosos, que representavam 5% da população. Hoje, nós temos 19 milhões de idosos, que representam 10% da população. E, em 2050, o mundo terá 700 milhões de idosos. Ou seja, a cada 4 habitantes, 1 será idoso. Isso é importante que nós saibamos, porque nós precisamos nos preparar para passar por essa experiência da mais-idade, da mais-valia, né? Todos nós. Então, o velho é aquele que não compreende que o mundo não vai acabar porque ele está se sentindo cansado, porque ele está se sentindo doente, mas ele tem que tentar acompanhar a evolução que o mundo está oferecendo, justamente para não se sentir velho, arcaico. Muitos vão dizer, mas é difícil. Às vezes a pessoa, quando atinge uma determinada idade, sente os efeitos das alterações que o corpo apresenta. Justamente, o corpo apresenta alterações, sim. Nós sabemos que a matéria não se regenera. E como é que nós observamos que estamos envelhecendo? O brilho da pele, o volume dos cabelos, a dificuldade em determinados exercícios que a gente está acostumado a fazer, né? A musculatura perde aquela rigidez. Os cientistas, os especialistas, os geriatras nos dizem que o nosso cérebro, a partir dos 70 anos, ele sofre um encolhimento. E nós perdemos 50% das nossas células nervosas. Mas, pela visão espírita, o homem não é só um aglomerado de trilhões e trilhões de células. É uma individualidade ativa que pode, apesar de se sentir restringido pela matéria,
ele pode sim viver e viver bem. Outra coisa que a Leda nos fala no seu trabalho é sobre a relação da família com o idoso. Por quê? Nós vivemos hoje um outro tipo de família, muito diferente de há 50 anos atrás, quando a expectativa de vida era 60 anos no máximo. Uma pessoa de 60 anos era uma pessoa velha e ela se comportava como alguém velho. Hoje em dia, não. Nós vemos pessoas com 80, 90 anos ativas, né? Produzindo. Nós temos vários exemplos disso. E não só na atualidade. Nós temos exemplos disso lá atrás, na história, né? Picasso, aos 91 anos, ainda pintava. Estava sempre sem camisa, com os músculos fortes e pintando seus quadros com a maior intensidade. Churchill foi o mentor revolucionário da Segunda Guerra Mundial. E ele tinha mais de 70 anos. E foi ele quem calculou, fez o plano todo para vencer a Alemanha e seus aliados. E não só eles, nós tivemos muitos outros nomes ilustres que se mostraram ativos, atuantes e que deixaram suas ideias, seus ideais para a posteridade. Né? Rousseau, Einstein, Pasteur, são nomes que nós não vamos esquecer tão cedo. E todos eles produziram, tiveram o auge da sua produção na melhor idade, na maturidade. Verdi, quando compôs Aida, ele tinha 60 anos. Quando compôs Otelo, tinha mais de 80. E nós, aqui no Brasil mesmo, tivemos no ano passado um exemplo disso, né? O nosso Oscar Niemeyer, que mesmo sentindo-se já com a passagem pronta para o plano espiritual, não deixou de produzir um dia. Então são exemplos que devem estar muito presentes na nossa vida, porque todos nós temos essa oportunidade de criar alguma coisa, de trabalhar em favor de alguma coisa, de se esforçar para aprender algo. E é justamente na maturidade que nós temos a maior disposição para isso. Por quê? Porque nós não temos mais compromisso com hora, né? Chega uma determinada fase da nossa vida que nós não temos mais que olhar no relógio. Nós não temos mais que levar o filho ao colégio. Nós não temos mais que nos preocupar com o material, né? O sentido material da casa. Porque os nossos filhos estão criados, cada um tem a sua vida. Temos os netos, que são as nossas alegrias, mas que de tarde a gente devolve para os pais, né? Então, isso é muito bom. A gente pode viver, a gente pode aprender, a gente pode se reciclar, a gente pode fazer amigos, participar de grupos de amigos, né, que comungam dos nossos ideais, para não sentir essa solidão, para não sentir esse vazio, para não sentir essa nostalgia e sentir-se velho. Quando nós falamos em família, nós lembramos de uma história que nós tivemos acesso, que aconteceu em São Paulo. Ele chamava-se Arthur e ela chamava-se Isabel. Eles se conheceram na repartição onde os dois trabalhavam. E segundo ela, foi amor à primeira vista. Eles namoraram algum tempo, ficaram noivos, casaram-se e tiveram 2 filhas. As meninas foram criadas com todo amor e carinho e recebendo dos pais tudo o que eles podiam dar de melhor a elas. Depois que elas concluíram a faculdade, uma delas concluiu a faculdade de Direito, a outra fez Comércio Exterior, e elas resolveram que deveriam mudar para a capital, porque eles moravam numa cidade interior e ali elas não teriam campo de trabalho. E elas foram embora. E o casal então resolveu
que era a hora de voltar a viver para os dois. Se engajaram num grupo de amigos e passaram a passear juntos, a fazer caminhadas, a fazer exercícios e viajar. E começaram a viajar pelo Brasil todo e depois pelo exterior. Um belo dia, Arthur acordou de manhã e disse para Isabel: hoje eu não vou caminhar com você, eu estou indisposto. E ela disse: então também não vou, porque eles eram muito ligados, né? Eles viviam muito bem. Ele disse: não, pode ir, vá que eu te espero para o café. E quando ela saiu, ele estava com o jornal, lendo o jornal, e ela foi, mas ficou muito preocupada. Em 40 minutos ela voltou. Quando ela voltou, ele estava ali na sala, com o jornal na mão, mas com a cabeça pendida nos ombros. Tinha acabado de falecer. Isabel, nesse momento, sentiu-se sem as pernas. Ela ficou fragilizada e pediu socorro para os vizinhos. E depois daquele momento terrível que ela passou, as filhas permaneceram ali alguns dias. E vendo a mãe sofrendo a ausência do companheiro, decidiram que o melhor seria levar a mãe embora. Isabel disse que não queria deixar sua casa. Era uma casa simples, mas bastante confortável, tinha um jardim, tinha um quintal. E ela já conhecia todo mundo ali, sempre morou ali desde que se casara. Mas as filhas foram incisivas e disseram: não, mamãe, você tem que ir com a gente. Você não pode ficar aqui sozinha. Você não tem condições de ficar aqui sozinha. Bom, diante de tudo que havia ocorrido, era natural que Isabel se apoiasse nas filhas naquele momento. E elas resolveram que ela iria morar com uma delas. Só que essa moça, que era advogada, morava num apartamento muito pequeno. E ela disse: mamãe, não se preocupe, nós vamos vender esta casa e compramos um apartamento maior onde você vai ter todo o conforto. Primeira coisa, Isabel ficou sem casa. Tudo bem, foi morar com a filha. Só que o apartamento era lindo, ela tinha realmente o seu espaço, a sua privacidade. Só que o lugar era muito barulhento. Então, durante o dia todo, ela tinha que permanecer com as janelas fechadas, porque o barulho da rua incidia sobre o lugar onde ela estava. Era um condomínio muito grande e as pessoas não se conheciam. Mal se falavam quando desciam pelo elevador. E a filha trabalhava no centro de São Paulo, então tinha que sair muito cedo. E voltava tarde da noite. Conclusão: Isabel ficou aos cuidados da empregada. Uma moça simples, uma pessoa humilde, mas muito carinhosa, que a tratava com todo respeito e com todo desvelo. Mas não era a filha dela. Não era alguém que pudesse lhe dar o apoio que ela precisava naquele momento. A outra filha, como tinha feito comércio exterior, viajava muito. Então, dificilmente vinha visitar a mãe. No final de um ano, Isabel era outra pessoa. Quase não falava. Passava as tardes todas assistindo televisão, porque não tinha com quem conversar. Seus amigos ficaram distantes. Mas a filha dizia: graças a Deus, minha mãe está comigo e ela está muito bem. Na sua visão, é claro. 2 anos depois, Isabel começou a apresentar um quadro da doença de Alzheimer. E em pouco tempo ela desencarnou. Então, observando essa história, o que é que nós percebemos? Que o idoso precisa sim da família, que o idoso precisa ter o apoio daqueles que têm parentesco, mas ele precisa, acima de tudo, ser valorizado, ele precisa ter a sua liberdade de ação, ele precisa ser respeitado, como acontece
nas sociedades da China, da Índia, do Oriente, onde os mais velhos são idolatrados, onde o seu conhecimento e a sua experiência têm um valor significativo. O velho não é algo que se transporte daqui para ali. Ele tem sonhos, ele tem ilusões. Ele quer participar também da família. O que nós percebemos em muitas famílias, e se vocês refletirem depois sozinhos, vão me dar razão. Muitas vezes, a família se reúne no fim de semana na casa dos pais. Mas aí, os mais jovens vão para um canto, os filhos vão para o outro, os netos vão para o outro, e os velhos ficam sozinhos. Não participam da conversa. Ah, mas o meu avô não sabe conversar comigo, porque ele não entende de internet. Né? Ele não entende das novas mídias. Mas será que eu não posso, como jovem, perguntar para o meu avô como é que ele chegou aos 80, aos 90 anos? O que ele tem na bagagem dele? Deve ser muito importante, porque ele chegou aonde eu não estou nem na metade. Eu não concluí nem um terço. Quem sabe o que ele tem para me dizer possa me guiar os passos daqui para frente. Ah, vocês vão me dizer, mas é um outro mundo. Uma pessoa de 80 anos não viveu o que nós vivemos hoje. Será que a experiência que ele viveu não tem importância? Será que os percalços que ele teve que atravessar, os obstáculos que ele conseguiu superar para chegar nessa idade, não são importantes? Ah, mas conversar com meu avô é muito chato, porque ele repete as mesmas coisas 1000 vezes. E daí? Será que nós conseguimos gravar aquilo que ele fala? Às vezes não, porque nós estamos ali por obrigação, mas sem prestar atenção no que ele está dizendo, sem dar a ele o devido valor. E o que nós percebemos? Que quando o idoso é valorizado, ele se sente feliz e ele irradia uma felicidade que contagia a família toda. Então ele vive melhor. Ele não tem problemas físicos. Ele é um integrante da família, ele faz parte daquele grupo familiar. Ele não é um peso para ninguém, porque as pessoas o valorizam. Então, esse trabalho da Leda Bighetti nos tocou profundamente, porque o que nós vemos na nossa sociedade é exatamente o contrário. No meu tempo de menina, a gente era obrigada a pedir a bênção aos avós e os tios. Era uma obrigação que os pais nos impunham. Tá? Então a gente fazia por obrigação. Mas depois nós aprendemos a beijar os nossos avós e os nossos tios. O que nós percebemos nas crianças de hoje é que elas chegam na casa dos avós e nem cumprimentam. Por quê? Os pais não ensinam. Não tem importância. Ah, é velho, vai beijar um velho. Sabe? E é isso que nós precisamos começar a colocar na cabeça. Que não é por aí. Que nós temos que valorizar aquela criatura. Porque graças a ela, nós estamos aqui e vocês também. E porque a bagagem dela é muito mais importante do que tudo que nós sabemos hoje. Através das novas mídias, através das novas tecnologias. Porque ela tem uma coisa que nós não temos, experiência de vida. Então nós precisamos incutir na cabeça das nossas crianças e dos nossos jovens o valor que tem os nossos idosos, os nossos velhos. Mesmo aqueles que nós dizemos que são rabugentos, que só reclamam, eles têm o seu lado positivo. E todos nós sabemos disso. Todos aqueles que ainda têm a felicidade de conviver com os mais velhos, sabem como é gratificante estar com eles 1 ou 2 horas por semana, porque a gente sabe que todo mundo trabalha tanto, mas quando nós nos dedicamos a eles um tempinho nosso, que é só nosso,
como é bom, aquela felicidade volta para a gente de novo. E qual é a visão espírita do idoso? A doutrina espírita vê a idade avançada como o outono do tempo. Uma fase normal, necessária, imprescindível na sucessão harmônica dos objetivos e funções da encarnação. Ainda que inconscientemente, inicia-se um processo de desmaterialização. A falta de sono, provocando vigílias prolongadas, como se estivesse se sentindo nas fronteiras da vida, e dali pudesse vislumbrar uma outra margem. Disso deriva uma adaptação para a viagem que já se iniciou e que aos poucos vai se concretizando. O que nós percebemos é que as pessoas idosas, quando sentem que estão no seu limiar, que já têm o seu trabalho quase concluído, elas vão se desvinculando das coisas que até então pareciam essenciais, das coisas materiais, né? Elas acabam doando o seu jogo de cristal mais bonito, os seus brincos de ouro, né, que ganhou no noivado, e essas coisas assim. E vão deixando só o que é essencial. Ou seja, elas acabam fazendo um processo seletivo do que é realmente importante. Elas se esquecem de coisas que não têm tanta importância mais. E como nos diz Leon Denis, no livro O Grande Enigma, no limiar da vida, o que se vê é a fronte que cai, inclina-se sobre o coração, passando a ideia de querer converter em amor tudo o que lhe resta das faculdades. Então, se a idade avançada é a noite da vida, essa noite pode ser estrelada, essa noite pode ser luminosa. Não devemos enxergar aí uma decadência, mas um progresso. Uma caminhada que se abre para uns novos passos da imortalidade. Então, desta forma, ser idoso é uma bênção. E Joana de Ângeles, no seu livro O Despertar do Espírito, diz assim: envelhecer é uma arte e uma ciência que devem ser tomadas a sério, exercitando-as a cada instante, pois que todo momento que passa conduz à senectude. Ser velho e idoso é o resultado do que se construiu, do que se realizou e cultivou durante a vida toda. O que se percebe no final da vida é uma nova gestação, é um outro nascimento, onde se deixa o mundo material pelas mesmas razões pelas quais nele se entrou. Então, aquele que viveu em plenitude, ele morre serenamente, porque entende que a experiência terrena teve um começo, um desenvolvimento, e é normal que tenha um desfecho, que é a transferência para um outro campo vibratório. Meus amigos, era esse o nosso estudo da noite de hoje. Nós gostaríamos que vocês refletissem sobre aquilo que nós falamos, que procurassem disseminar aos mais jovens a importância da valorização da pessoa idosa, mesmo porque amanhã seremos nós. E com certeza nós vamos nos sentir muito felizes em sermos valorizados por aquilo que fizemos e por aquilo que ainda podemos fazer. Muito obrigada a todos e que Deus nos abençoe. Agradecemos a nossa irmã Nancy por esse estudo, que com certeza vai nos remeter a uma reflexão bem profunda. Que Deus continue te abençoando e que você possa trazer outras grandes reflexões para todos nós.
Bom, meus irmãos, agora nós vamos nos preparar para o passe, que todos possam se colocar numa posição confortável e entrar em sintonia com a espiritualidade, com esses mentores que aqui estão, através de um bom pensamento, refletindo naqueles a quem amamos, pensando naqueles que estão necessitados, que possamos ser os intermediários, através do pensamento, para alcançar a tantos irmãos necessitados que hoje aqui não se encontram, conhecidos nossos, amigos, familiares, que cada um que aqui se encontra seja esse elo de ligação na transmissão de todas essas energias, que assim seja. Ensina-nos a avaliar todos esses benefícios que recebemos e que passam tão despercebidos no nosso dia a dia. Senhor, auxilia-nos nessa caminhada para que aprendamos a valorizar cada dia, a valorizar a chuva que cai, mesmo que muitas vezes tragam tantos dissabores para os nossos irmãos. Avaliar, Senhor, o sol que dá energia, embora muitas vezes nos canse pelo calor. Que possamos agradecer pela noite, às vezes turbulentas, mas que após ela sempre há uma luz para iluminar o nosso dia. Esta luz, Senhor, que representa a esperança, esta luz que nos faz acreditar que tudo irá mudar, Senhor. Esta luz que ilumina os nossos caminhos, que nos dá força e certeza de que Tu estás com cada um de nós em nossas caminhadas. Obrigada, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, esses que nos fazem acreditar que Tu estás sempre conosco, pois cada ofensa que recebemos, Senhor, nos impulsiona a refletir para nos melhorarmos e orar por cada um desses irmãos. Que a Tua luz ilumine a cada um, que as Tuas bênçãos envolvam, Senhor, a todos os irmãos que, através do pensamento de cada um desses irmãos que aqui se encontram, foi lembrados, que eles tenham sido alcançados nas Tuas vibrações de paz, de amor e de luz, Senhor, e recebido os remédios necessários para cada enfermidade, Senhor. Abençoe o nosso planeta, abençoe os dirigentes de todas as nações, abençoe os nossos representantes, Senhor, as nossas regiões e abençoe a nossa cidade, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade deste dia. Obrigada por aqui estarmos. E que estas águas, Senhor, que se encontram no final da nossa sala, tenham recebido das equipes encarregadas de trazer do mundo espiritual o remédio necessário para cada um que irá fazer uso desta água, que seja tomada com fé e confiança, porque a fé e a confiança são os remédios que necessitamos para curar todas as nossas mazelas e todas as nossas enfermidades. Obrigada, Senhor, e que a Tua luz nos acompanhe de retorno aos nossos lares, e que os nomes, Senhor, que se foram colocados nessas caixinhas também sejam alcançados nas suas vibrações de paz, de amor, de cura e de grande serenidade, Senhor, que a humanidade precisa. Obrigada, Senhor, esteja conosco, agora e sempre, que assim seja.